Shalom, tudo bem com vocês? Que ótimo! No devocional de hoje falaremos sobre o Evangelho de João, capítulo de número 6, que nesse dia 15 de abril de 2023, a palavra do Senhor fala aos nossos corações e que esse entendimento seja o nosso alimento verdadeiro. É interessante que no Evangelho de João, capítulo de número 6, aconteceu algo no versículo 62 em diante. Mas o que aconteceu nesse versículo tem tudo a ver com a afirmação que Jesus Cristo disse, dos 53 em diante, que ele é o pão vivo que desceu do céu. Aquele que come da carne dele e bebe do sangue dele terá vida eterna. Ele o ressuscitará no último dia, porque o corpo dele é a verdadeira comida e o sangue dele é a verdadeira bebida. E quem comer do corpo dele e beber do sangue dele, está nele, e ele está na pessoa, e eles terão a vida eterna. Isso deixou todos muito perturbados. E aí Jesus Cristo diz algo no versículo 62 em diante. Então, que pensarão vocês se virem a mim, o Filho do Homem, voltar para o céu onde estava antes? Somente o Espírito da vida, e aqui ele está falando do Espírito Santo. A carne para nada serve. As palavras que eu lhes disse são Espírito e verdade. Ou seja, o que eu declaro para vocês, as palavras que eu deixei a respeito do reino de Deus, é o que alimenta vocês. Aí ele diz no versículo 64, mas alguns ainda não creem em mim, pois Jesus sabia, desde o princípio, quem não cria nele e por quem seria traído. Depois observou, isso é o que eu queria dizer quando afirmei que ninguém pode vir a mim se meu Pai não atrair a pessoa a mim. Então Jesus voltou-se para os 12 e perguntou, vocês também querem ir embora? Por que Jesus fez essa pergunta? Porque muitos dos seus discípulos que estavam seguindo ele abandonaram ele, voltaram para trás depois dessas afirmações. Simão Pedro respondeu, mestre, para quem iremos? Nós, só o Senhor tem a palavra que dão a vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo Filho de Deus. Essa afirmação de Jesus Cristo, que só pode ir a Ele se for enviado pelo Pai, é muito forte. Ou seja, se a gente não tiver o consolo do Espírito Santo, a orientação do Espírito Santo, jamais conheceremos Cristo Jesus. Porque quem nos leva a Cristo Jesus é o Espírito Santo de Deus. Se o Pai não ver em nós a circunstância de obediência à palavra dele, esquece. Nada vai acontecer. E ainda os trairemos. Abandonaremos Jesus Cristo. Se nós continuarmos sendo negligentes para com o Espírito Santo, abafando ele, não aceitando a orientação dele, segundo as Escrituras Sagradas, negaremos Jesus. E aí Pedro é muito claro, para onde nós iremos? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Só Jesus Cristo tem a palavra de vida eterna. Vamos parar e analisar essa verdade. O corpo dele é o nosso verdadeiro alimento. O sangue dele é a nossa verdadeira bebida. Só Cristo Jesus pode nos fortalecer e nos alimentar. Não vamos ser como muitos dos discípulos, quando a palavra foi direta, objetiva, quando a palavra incomodou, constrangeu eles, eles abandonaram Jesus. Quando eles acharam que a palavra era forte demais, pesada demais, eles abandonaram Jesus. E quando a palavra falar conosco, não abandonemos o nosso Senhor. Muito pelo contrário, vamos permitir ser constrangidos e abandonar os nossos erros, os nossos pecados e voltar-se para Cristo Jesus. Que o Espírito Santo continue nos consolando. Fiquem na Shalom de Deus e até o próximo devocional, se assim o Senhor nos permitir. Tchau!